Pronto. Então eu sugeria que começasse a Beatriz, se estiver tudo de acordo, e depois passávamos à Sasha. Ok, por mim tudo bem. Deixem-me só compartilhar. Estão a ouvir alguma coisa? Sim. Ok. Então se calhar posso já começar, pronto. A minha apresentação vai ser bastante curta porque eu acho mais interessante se alguém tiver perguntas. Por isso eu queria começar desde já por agradecer o convite. E quando me convidaram eu pensei o que é que eu poderia acrescentar à discussão que não fosse tão falado, porque já há muita coisa a ser debatida neste tema. E o contexto que acabou por me surgir, que talvez seja para mim o mais fácil de falar e o mais familiar para todos e para todas aqui, é o contexto académico. E fui pesquisar e encontrei um estudo da UMAR Coimbra sobre o contexto académico em Coimbra, publicado em 2018, que nos revelava que 53% das mulheres que responderam àquele questionário assumiam como principal motivo para terem medo de andar sozinhas na rua o receio de sofrer um ataque sexual, enquanto que os homens tinham receio de sofrer um assalto. Para além disto, o estudo indica ainda que 94,1% das mulheres que sofreram assédio sexual verbal, sejam piropos ou comentários sexuais inapropriados, e ainda 14% das mulheres já sofreram uma tentativa de violação. E a partir daqui podemos tirar uma conclusão bastante notória, que é de que a violência contra as mulheres é estrutural e inerente ao nosso sistema, até no meio académico onde todos estamos inseridos. E acaba por ser usada como um meio de controlo e exploração da vida, do corpo e da própria sexualidade da mulher, e não é algo que acontece aqui e ali, ocasional e abstrato, a pessoas ocasionais e individuais, mas sim a todas nós que já tivemos medo ou que já mudámos ou limitámos as nossas opções ou o nosso comportamento pelo risco de acabarmos vítimas. E na minha pesquisa eu acabei por me aperceber, como já sabia, de que a violência sobre as mulheres acontece em todo o lado, seja nos feminicídios, onde este ano até agosto já tinham sido mortas 10 mulheres no contexto de relações de intimidade, seja atuais, passadas ou pretendidas, seja no assédio sexual, como foi o caso muito batido da rapariga na CP, na violação, na objetificação do corpo feminino, no tráfico, na prostituição, na pornografia, agora na negação de opções reprodutivas e de autodeterminação da mulher, como estamos a observar com o caso da Polónia, com o aborto, e muito mais, isto podia continuar. E o silêncio do sistema só agrava e normaliza esta violência. E no fundo é isto, as mulheres acabam por pagar com as próprias vidas só o facto de trabalharem ou estudarem ou existirem na esfera pública em vez de ficarem em casa, como dita o patriarcado. E aqui assistimos a dois níveis de dominação das mulheres dentro do sistema patriarcal e capitalista, onde por um lado existe uma exploração do trabalho das mulheres e por outro uma ferramenta para manter a dominação do homem. Portanto, nunca podemos falar da erradicação da violência contra as mulheres sem exigir necessariamente a erradicação dos sistemas patriarcal, capitalista como é atualmente e colonialista. E aqui é importante também discutir o papel do governo e do Estado, já que estes são ao mesmo tempo protetores e opressores, já que o Estado é por si só portador do interesse geral e defensor do privilégio patriarcal e violento contra as mulheres, sejam pessoas de diferentes raças e etnias, por exemplo. E é preciso relembrar ainda que a discriminação e a opressão é interseccional, ou seja, para além de todas estas formas de violência contra a mulher, ela comporta ainda outras formas de opressão, onde somos discriminadas primeiramente por sermos mulheres e depois pela nossa cor de pele, raça, etnia, classe social, orientação sexual, identidade de género, religião, etc. E neste ponto é relevante explicar e distinguir o conceito de feminismo e o conceito de feminismo branco, já que foi um assunto que foi debatido por causa de um tweet da Joacine Catar Moreira, deputada no Parlamento. E aqui o feminismo tem uma base teórica bastante sólida no contexto de investigação académica, não sendo novidade para ninguém, portanto é definido como um movimento social, político e ideológico
que visa estabelecer a igualdade política, económica e social entre os sexos, consistindo, como Bell Hooks refere, num movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. Já o feminismo branco é um feminismo que, como o cartoon mostra, que ignora a interseccionalidade e exclui experiências de toda a gente que não seja branca, hetero e cisgênero. Portanto, estas feministas não têm que pensar na sua raça ou etnia regularmente por serem brancas. Portanto, ele parte do pressuposto que todas as mulheres sofrem do mesmo tipo de misoginia, partem todos do mesmo ponto, quando toda a gente sabe que isto não é verdade. Por exemplo, pegando no exemplo da desigualdade salarial, ela é ainda maior quando falamos sobre mulheres negras ou imigrantes. E as mulheres brancas normalmente são a cara da revolução feminista, da luta feminista, mas as mulheres negras têm obstáculos que as mulheres brancas não têm nem nunca serão. Por isso, a crítica ao feminismo branco não serve para inviabilizar as vozes ou as preocupações das mulheres brancas, mas sim para abrir mais espaço e lugar de fala para vozes mais diversas, como mulheres negras, imigrantes, etc. Então, como podemos perceber, a definição de feminismo, a definição académica de feminismo, não se coaduna nada com a definição extrema. Sim? Olá! Sim. Tudo bem. Deixa-me baixar aqui uma coisa que eu estou aqui numa coisa online. Diz-me, eu apareceu-me aqui Silvia Covid, hoje já tratei. Ok, era eu, pronto. Continuando. Podes continuar. Ok, eu vou se calhar começo de novo, pronto. Então, como podemos perceber, a definição académica de feminismo não é nada parecida com a definição extrema de feminismo, de mulheres zangadas, agressivas, que odeiam homens, como este senhor chamado Pat Robertson, que é um evangelista, defendia, que dizia que o feminismo é socialista, antifamília, um movimento político que encoraja as mulheres a deixarem os seus maridos, a matar os seus filhos, a praticar bruxaria, destruir o capitalismo e tornar-se lésbicas. E por mais que esta ideia seja super tentadora, isto não é feminismo. E nada aqui liga ou alguma vez ligou com esta definição. Mas desde a primeira vaga do feminismo, com os sufragistas, houve sempre alguém que quis lançar uma visão de feminismo errada e extrema para descredibilizar. Portanto, desde sempre as mulheres feministas foram retratadas como mulheres zangadas e agressivas, que odeiam homens, mas não é do meio académico e científico que provém estas definições, mas sim das mesmas pessoas que nunca quiseram que as mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens. Por isso, para acabar, deixando só uma nota, isto, claro que há feministas zangadas e claro que as estatísticas não deviam deixar a todos zangados, porque claramente não estamos no mesmo patamar de igualdade, mas isto não nos faz necessariamente de pessoas zangadas, mas sim pessoas normais, preocupadas, que gostavam que toda a gente, independentemente do género, fosse tratada de forma igual. E pronto, acho que fico por aqui. Obrigada, Beatriz. Sasha, se puderes então iniciar a tua teu momento. Olá, Olá. boa tarde. Não sei se posso partilhar o ecrã. Podes, Sim? podes sim. Ok. Ai. Sim, agora posso começar? Nós não estamos a ver o ecrã, Sasha. Ai. Tens de carregar em baixo na seta verde para poderes partilhar. Pois sim, mas depois não sei se consigo. Ali.
E agora? Sim, já estamos a ver. Ok. Pois então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer toda a gente do Núcleo de História Moderna e Contemporânea pelo convite. E não falei português há imenso tempo, então vou tentar aqui falar da minha experiência em França e assim tentar fazer um retrato da sociedade francesa enquanto ao feminismo. E primeiro gostaria de falar sobre as obras e os autores que mais gosto e que mais me tocaram. E obviamente há todas as obras de Simone de Beauvoir, e especialmente O Segundo Sexo, que eu acho que foi o primeiro livro feminista que li no secundário. E foi uma obra importante para mim, e também a mulher, porque Simone de Beauvoir é um símbolo, porque durante toda a sua vida a mulher, ela foi a contracorrente da sociedade francesa da época. E eu acho que o seu livro agora é considerado como a Bíblia do feminismo, não só em França, mas em toda a Europa, e eu acho que é uma referência internacional, porque ela no seu livro não é só fazer uma constatação da situação das mulheres depois da Segunda Guerra Mundial, mas é uma obra que tem um conteúdo filosófico, sociológico, histórico também, e com muitas referências literárias, e para ela não existe um determinismo que o destino das mulheres não está já marcado, que a emancipação das mulheres depende da vontade solidária dos homens e das mulheres. E assim. E depois eu gostaria de falar sobre Virginie Despentes, que é uma autora francesa que gosto muito, e especialmente escreveu a sua primeira obra, que se chama Baise-moi, e não existe tradução em português, não encontrei tradução em português. E em todas as suas obras, a autora coloca a mulher no centro das suas obras e no centro das suas narrativas. Mas eu queria, sobretudo, falar do King Kong Theory, que encontrei uma tradução em português que é o Teoria do King Kong, uma coisa assim, e que trata-se de um ensaio autobiográfico. E também é um filme, porque Virginie Despentes também é realizadora, e também é um filme, e é uma obra na qual Virginie Despentes vai falar da prostituição, vai fazer uma interrogação da sexualidade feminina e vai tentar dar uma definição do feminino. E a sua obra foi considerada como um manifesto para o novo feminismo francês, e porque ela vai fazer uma constatação do feminino na sociedade e do feminino também no presente, e também vai ser a sua obra considerada na imprensa como a iniciadora do neofeminismo francês, porque em todas as suas obras vai colocar a mulher no centro das narrativas. E também queria falar de Leila Slimani, que é uma autora francesa que que é de origem marroquina, e que eu acho que é uma figura central hoje em dia no panorama feminista francês, que vai escrever uma obra que se chama Sexe et Mensonge, que vai tratar da vida sexual em Marrocos, que vai denunciar, é um ensaio crítico sobre o controle do corpo feminino em Marrocos. E também, também é uma autora importante, porque depois do nascimento do movimento Me Too em França, ela vai publicar é um jornal que se chama Libération, em França,
e que ela vai escrever um artigo sobre o direito de não ser incomodada. Não sei se é uma tradução muito boa, mas ela é muito importante em França como é uma figura feminista. E também queria falar da emergência dos grupos feministas nas redes sociais, que depois do nascimento do movimento MeToo em França, que em França se chama Balance ton Port, é o MeToo francês, e que o movimento ganhou muito impulso e foi capaz de fazer ouvir a sua voz, e principalmente nas redes sociais, onde muitos relatos feministas surgiram, e particularmente no Instagram. E eu gostaria de falar sobre algumas páginas, porque, por exemplo, o primeiro, Dans la bouche d'une fille, é uma página Instagram que denuncia o sexismo comum que todas as mulheres enfrentam todos os dias e que quer quebrar os estereotipos de género através de vários testemunhos. O segundo, que se chama Tajoui, vai libertar a palavra sobre o prazer das mulheres, sobre a sexualidade feminina, através de vários testemunhos, e também vai falar da complexidade do desejo feminino, de muitas coisas assim. O outro, que se chama Ta Pensée A, vai publicar assim testemunhos sobre a carga mental que as mulheres vão ter na sociedade francesa e também, depois também internacional, afinal. E o último, que se chama Je m'appelle Clito, é uma conta que vai falar da sexualidade feminina, da anatomia feminina, que também não quero os estereotipos de género, que também vai falar do período, de questões femininas, assim. E também queria falar de um outro movimento que queria sair das redes sociais e dar uma maior visibilidade na rua, e especialmente com a escolagem, que é o movimento da escolagem, não sei, eu acho que existe também em Lisboa, que havia também, e é um movimento que vai se multiplicar em muitas cidades em França desde o ano passado. Eu acho que é um movimento que nasceu em Paris o ano passado, e eu estou a falar desse movimento porque este fim de semana vi uma exposição em Lyon, e depois a rapariga com quem falou, ela estava a fazer parte do movimento e estava a dizer que uma nova forma de lutar contra a sociedade patriarcal e também de falar das violências que as mulheres enfrentam depois na sociedade francesa. E sobretudo porque o escolagem é uma forma de reapropriar-se da rua e do espaço público, porque a rua e as cidades é um lugar de homens, e então era uma forma para as mulheres de reapropriar-se da rua e do espaço público, com o objetivo de questionar, sem chocar, as experiências das mulheres e a violência que elas sofreram. Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia na sociedade francesa é mais uma questão de libertar a palavra, de também libertar o corpo feminino, de falar de desejo, de falar da anatomia francesa e quebrar com os estereotipos e eu acho que também em Portugal é igual. Eu acho que não há muita diferença. Não sei. Eu acho que é tudo. Obrigada, Sasha. Antes da Sasha começar a falar, já tínhamos uma pessoa a querer partilhar algo, a Catarina. Não sei se ela tem microfone, mas se tiver, agradecia que falasse. Ou se preferir, eu falo, que ela escreveu. Ok, então eu vou ler o que ela escreveu.
Ela diz que é mulher feminista e tem uma deficiência. No entanto, nunca se sentiu incluída na luta feminista e gostava de ouvir o que tem a dizer sobre isso. Beatriz, se quiseres comentar. Sim, eu posso comentar. Eu sei que no Brasil estão muito mais avançados na luta feminista quanto a mulheres com deficiências. Eles até têm um guia, eu agora não sei o nome, mas posso pesquisar, entretanto. Mas acho que mais ou menos toda a gente consegue perceber o porquê de serem mais oprimidas e de, sem razão, ser muitas vezes as vozes de mulheres com deficiência serem caladas. Tanto que, se formos pensar em termos de acessibilidade no mercado de trabalho e da própria violência, são mulheres que têm muito mais probabilidades de acontecer, dada a sua condição e serem mais vulneráveis. Não sei se tenho mais alguma coisa a acrescentar. Gostava também Pois, que eu posso falar da minha experiência em França, porque, por exemplo, no movimento da escolagem, eu sei que a semana passada vi uma exposição em Lyon sobre o movimento da escolagem e há muitas pessoas que estão a participar, há todos os tipos de mulheres, não sei, muitas pessoas podem participar. Ai, não sei como explicar muito bem, mas também havia muitas mulheres com uma deficiência, havia uma inclusão de toda a categoria de pessoas. Obrigada, não sei se estou a Sasha. responder à questão, mas... Estás-nos a colocar a tua perspectiva, que estás-me a dar a entender que na França são de certa forma mais inclusivos do que em Portugal, pelo que eu estou a perceber. Portanto, obrigada pelo teu... Eu não sei se posso falar sobre esta questão, visto que se calhar agora Podes. vamos iniciar um debate. Eu não sei em que perspectiva é que a Catarina diz que não se sente incluída, mas eu acho que em qualquer questão, seja qualquer o tipo de situação com qualquer mulher que seja, eu acho que é fundamental haver uma inclusão no feminismo, seja negra, seja branca, seja tenha deficiência que não tenha, mas neste caso, e a Beatriz falou da questão do feminismo branco e da diferença na luta para o feminismo negro, e acontece o mesmo nesta situação de deficiência. Os obstáculos que uma pessoa com deficiência enfrenta são muito maiores do que uma pessoa sem deficiência. E, portanto, eu acho fundamental que haja uma inclusão de pessoas com deficiência no feminismo, e mesmo que seja muito difícil para a Catarina se incluir, eu acho que nesta medida em que se sente não incluída, se sente excluída da luta feminista, eu acho que deve tentar chegar mais perto dos movimentos feministas. Nós temos tido cada vez mais manifestações feministas. Pode ser impossível participar nas mesmas, mas eu acho que devia tentar recorrer a páginas feministas, a entrar em contato com pessoas feministas para saber de que forma pode intervir, de que forma pode lutar, e acho que é nessa medida que a Catarina deve intervir, porque é fundamental que haja uma inclusão de todas as mulheres, e não só mulheres, também homens, sejam, tenham deficiência, não tenham deficiência, já tenham passado por questões relativas a injustiças e a questões mais delicadas no que toca ao patriarcado. Portanto, eu acho fundamental que a Catarina se tente incluir, porque o feminismo hoje em dia chega a todos nós, através das redes sociais, através dos mídias, e eu acho importante tentar estabelecer uma ligação com quem realmente conhece alguns movimentos ou algumas associações, e nessa medida tentar participar mais e tentar ser incluída na luta feminista. Não sei se esclareci alguma dúvida também, mas era isso. Não sei se reparaste agora, mas ela
comentou que quando ela fala em inclusão, ela fala na representatividade e considera também fundamental, como disseram, fazer chegar a voz das pessoas com deficiência a todos e a todas. Pronto. Ok, neste caso eu podia dizer, realmente a Beatriz referiu isso e bem, e a Sasha depois também referiu que na França as coisas são diferentes. A Beatriz também referiu do Brasil, também o Brasil está mais evoluído do que nós. Eu acho que nós há cerca de por aí 2 anos é que começamos realmente a perceber aquilo que é importante e o que devemos fazer em relação ao patriarcado e em relação ao feminismo, e acho que as coisas ainda estão no começo, em que vai haver uma evolução nos próximos anos. Espero que seja rápido, porque realmente eu já tinha falado, e as oradoras também já tinham falado, sobre a diferença entre o feminismo branco e o feminismo negro. Lá estou eu a puxar o assunto outra vez, mas acontece realmente a mesma coisa e é preciso que haja uma representatividade também de pessoas com deficiência. E nessa questão acho que é uma boa ideia, e nós, enquanto instituição, enquanto organização, podemos começar também a pensar nisso. Não me posso comprometer com nada, mas eu acho que é por nós que devemos começar. Pessoas que têm, nós não temos muito impacto, mas acho que conseguimos chegar ao maior número de pessoas possível, e acho que nesta medida nós, enquanto núcleo, conseguimos, de certa forma, também estabelecer aqui uma representatividade, caso seja necessária, de pessoas feministas com deficiência, e acho uma ótima ideia começarmos a pensar nisso dessa forma, e no futuro, enquanto núcleo, podemos começar a tentar criar iniciativas e a tentar incluir pessoas com deficiência também nesta luta feminista. Deixo também, imagino que a Beatriz e a Sasha também façam parte de movimentos feministas, podem também levar esta ideia mais além, e portanto acho que é uma excelente oportunidade para começarmos a pensar nisso. Peço desculpa, Catarina, por ainda não termos grande resposta a essa questão, porque, como todos dissemos, o feminismo em Portugal às vezes ainda está um pouco atrasado e ainda devemos lutar cada vez mais, e nesta medida acho que espero que nos próximos meses consigamos ter alguém que represente feministas com deficiência. Eu posso só acrescentar aqui uma coisa que estava a pensar agora. Só o simples facto de a maior parte dos coletivos feministas serem representados por mulheres brancas e cisgênero já nos mostra que realmente a representatividade ainda não está lá. Só agora, nos últimos anos, é que as mulheres negras têm vindo a ficar mais à frente na luta feminista, pelo menos cá em Portugal, pelo que eu tenho visto. Portanto, eu acho que ainda há um grande trabalho a fazer para que todas as mulheres sejam incluídas, principalmente mulheres com deficiências, que acabam por ter as vozes muitas vezes caladas, infelizmente. Obrigada. Temos o debate aberto a mais questões que queiram pôr ou algo que queiram acrescentar ao que foi dito. Eu tenho mais 2 questões, mas eu prefiro que seja mais alguém a dizer, para não ser só eu. Mas podes ir colocando uma delas enquanto o resto pensa, okay. e assim. Eu acho que todos conhecemos a realidade que nos afeta neste momento, principalmente enquanto cidadãos da União Europeia. Eu acho um pouco preocupante a resposta, ou a inexistência de resposta que a União Europeia está a dar à questão da Polónia. A Beatriz referiu e bem a questão da Polónia. A questão da Polónia já vem sido abordada há calhar há uma década, e agora voltou a ser colocada. Porquê? Porque há uma lei, aliás, há um processo judicial que diz que a lei que permite um aborto em caso de deformação do feto é inconstitucional. E nesta medida o feminismo saiu à rua, e bem, e eu queria saber a opinião da Sasha, que tem uma perspectiva francesa, e a opinião da Beatriz, que também tem uma perspectiva portuguesa, sobre aquilo que a União Europeia realmente tem feito e aquilo que deve fazer para combater este tipo de casos. Sempre que nós temos este tipo de casos recorrentes, também temos a questão da Hungria, mas neste momento principalmente a Polónia,
eu acho que é uma questão a ter em conta no Parlamento Europeu e gostava de saber se vocês têm uma opinião definida em relação a este caso. Obrigado. Não sei se posso falar, sim. Pois é, uma boa pergunta, porque eu vi no telejornal e eu li artigos sobre isso, que há um movimento das mulheres, eu acho que sobretudo em Polónia, mas, mas não sei qual é a posição da França sobre isso e a posição das associações feministas aqui. Não sei. Para ser sincera, não sei, mas eu sei que eu acho que havia com este movimento da escolagem, eu acho que também havia uma coisa para denunciar o que é que está a passar aqui em Polónia. Eu acho que sim, não sei. Não sei qual é a opinião da Beatriz sobre isso, mas. Quanto à União Europeia, eu acho que não há muito a dizer, porque realmente não têm feito nada e vemos cada vez mais os direitos das mulheres a serem restringidos e daqui a nada o aborto é totalmente ilegal na Polónia, portanto não sei bem o que é que hei de responder, porque Isto é uma espécie de debate, portanto, se mais alguém quiser intervir, também pode intervir. Eu só queria fazer uma pergunta com, com isto que tem-se passado, desde que o Covid apareceu, se verificado que basicamente em notícias, telejornais, basicamente tudo o que se fala é Covid-19, número de casos, etc. Eu vou ser muito sincero, eu não, a notícia que houve agora da Polónia, eu não vi em telejornal nenhum, eu não ando a ver muito, mas o que vejo, que eu vejo basicamente é Covid-19, eu vi mais isso nas redes sociais. Eu queria era saber se, na vossa opinião, isto do Covid-19 pode para, não quer dizer apagar, mas para tirar a atenção do que se está a passar, em torno, não só das mesmas, mas neste caso específico é do feminismo e do que nós estamos a tratar esta semana, está a tirar o destaque em mais alguma coisa. Está a tirar o destaque ao resto do mundo do que se passa. posso comentar? Respondendo, acho que era Bruno, respondendo ao Bruno. Pois, eu acho que o contexto pandémico é incrível para começar a restringir direitos. E podemos ver, por exemplo, as mulheres foram muito afetadas no contexto da pandemia, as tentativas de homicídio aumentaram, apesar dos números de realmente homicídios realizados terem diminuído. Portanto, o próprio contexto de violência aumentou. Depois também, pensando por outro lado, o próprio contexto de pandemia, quando as mulheres são as trabalhadoras mais precárias, são sempre as primeiras a ser despachadas, portanto, também por si só já traz mais violência sobre a mulher. Por isso eu acho que realmente a pandemia só vai exacerbar as desigualdades que já existiam antes. Obrigada, Beatriz, pela tua intervenção. Rafael, podes dizer a tua questão. Se a Sasha não quiser comentar nada sobre o que o Bruno disse. Pois sim, posso acrescentar que exatamente a mesma coisa aqui em França, que aumentaram os casos de violência de género em França e de homicídios durante o confinamento. É exatamente igual. E achas que isso foi menos transmitido transmitido num contexto de notícias? Se foi menos divulgado para todas as pessoas
devido à Covid, porque o assunto principal era o Covid? Achas que as pessoas não estavam informadas que isso O aconteceu? caso do homicídio, Sim, o da violência. ambos. Sim, Eu- eu sei que em França eu li muitos artigos sobre isso nos jornais, sobre violência, sobre casos de homicídios, comentaram. E também havia uma forte mobilização das associações em França, feministas, sobre isso, para falar disso, para dar maior visibilidade a este problema, devido ao Covid. Ok, Ahm, obrigada. Queria só acrescentar, houve um estudo que saiu a meio da pandemia que referia que as denúncias de violência doméstica tinham decrescido durante o período de estado de emergência, se não me engano, e foi muito curioso porque as pessoas achavam realmente que a violência doméstica estava a diminuir, quando o que estava a acontecer era que as mulheres tinham que ficar em casa e não se podiam deslocar para postos de GNR ou de polícia, portanto não houve uma diminuição da violência, simplesmente elas acabaram por ter ainda menos acesso a fazer denúncias. E essa parte, se calhar, a comunicação social também não tem feito um bom trabalho a denunciar a violência, tanto que todas as semanas são mortas mulheres, pelo menos no contexto português, e as notícias que passam é só redes sociais, porque telejornais nunca passa, pelo menos que eu tenha conhecimento. Obrigada. Rafael, podes colocar a tua questão. Ambas fazem parte de movimentos feministas, tenho quase a certeza que sim. E a minha questão é, nós ultimamente, eu não sei bem em relação à França, mas deduzo que sim, mas pelo menos em Portugal nós temos cada vez mais protestos e manifestações feministas, o que é ótimo, ainda devíamos ter mais. No entanto, eu queria saber o que é que vocês, enquanto feministas, sentem que o governo tem feito para responder às reivindicações que o feminismo pede através dessas manifestações e desses protestos. Porquê? Porque eu sinto que ainda faltam respostas e sinto que esses protestos estão a ser em vão porque os governos realmente não têm respondido àquilo que é necessário, não têm tido respostas e nesta medida eu queria saber o que é que a Beatriz, enquanto feminista portuguesa, acha que acontece em Portugal, se o governo tem realmente respondido às reivindicações e se a Sacha, enquanto feminista francesa, acha que o governo do Macron tem feito alguma coisa para responder às reivindicações feministas. Ou se ambos os governos têm olhado para os protestos e para as manifestações só como mais uma manifestação e passam os olhos nisso e nunca mais respondem, nunca mais dão respostas à situação. Obrigado. Não sei se a Sasha quer começar. Podes começar. Ok. Pois, eu acho que se calhar a última opção que tu disseste, o governo olha, mas não presta muita atenção, se calhar é o que mais acontece. Temos vindo a melhorar, claro, e se formos a pegar, por exemplo, na questão das cotas, que não sei em que ano é que foram implementadas, mas realmente vieram melhorar muito, sendo que a representatividade feminina era mínima ou nula. Mas quanto à disparidade salarial, eu ouvi há uns dias que as mulheres, a diferença reduziu-se 8 euros, ou seja, estamos menos 8 euros de diferença de homens, ou seja, isso não é nada, ganhamos mais 8 euros, uau. Portanto, acho que não tem sido feita muita coisa, infelizmente. Pois, e também em França não há nada, porque este verão houve não sei como é que posso explicar isso, que houve uma mudança no governo com a designação de novos ministros e era considerado para as mulheres e as feministas como um governo que está a descreditar
que é antifeminismo, que é antifeministas. Que sigo uma polémica sobre isso. Porque o novo ministro, que se chama Darmanin, foi acusado de violências sexuais e havia pois, e com um escândalo judicial e por isso que este verão foi considerado antifeminista. Isto. Então, não é, o governo não está a fazer nada, ao contrário. Elas responderam à tua questão, Cristiana? Sim, eu já estava à espera, mas sim, responderam. Pronto. Então, temos uma questão que o Ricardo quer colocar. Depois da questão dele, vamos terminar esta conferência, que estamos a ficar sem tempo. A não ser que mais alguém tenha questões. Se tiver, diga enquanto irá acontecer o debate da próxima questão. Obrigada. Não te conseguimos ouvir. Já ouvem? Sim. Ok. Primeiro, dar os parabéns pela iniciativa e os parabéns às oradoras, estiveram muito bem. E eu tenho uma questão que é mais para a Beatriz, mas pode ser aplicada também à Sasha, que é: os movimentos sociais em Portugal sempre foram um problema, entre aspas, sempre foi muito difícil mobilizar grandes movimentos em Portugal. O movimento feminista em Portugal só se viu mobilizado antes da ditadura na década de 20, mas mais recentemente, sobretudo quando foi a questão do aborto e da despenalização do aborto. E essa foi a cola agregadora que permitiu que o movimento despoltasse em Portugal. E mesmo assim, nesta altura, ainda se via um grande momento de baixa taxa de escolarização, alfabetização e de pouca gente no ensino superior. E eu queria perceber, na opinião das oradoras, qual é que vai ser a cola agregadora, neste caso em Portugal, e se tivermos a opinião da Sasha, que vai permitir que estes movimentos despertem, tanto em Portugal como em França, agora, para além do aborto e fugindo deste tema central. Neste caso, já temos agora mais mulheres no ensino superior. O tema começou a ser falado também na academia, nas escolas e sobretudo na política, a introdução com a lei da paridade. Portanto, eu gostava de perguntar, na opinião das duas, mas mais para a Beatriz conhece o contexto português, qual vai ser a cola agregadora a nova bandeira do feminismo, por assim dizer, e o que é que podemos esperar agora que temos a questão do feminismo institucionalizada? Ok. Eu acho que a cola já tem vindo a ser a mesma há uns tempos, quando o ano passado foram mortas números ridículos de mulheres e normalmente por ano costuma haver uma manifestação feminista assim grande, que é dia 8 de março, e excepcionalmente foi feita uma mobilização feminista, já não me lembro organizada por quem, mas por vários coletivos feministas, que juntou imensas mulheres, como acho que nunca as de 8 de março conseguiram. Portanto, eu acho que a violência contra as mulheres, principalmente em contexto de violência doméstica, acaba por ser a cola agregadora, porque acho que ninguém vê aquelas notícias e fica impávida e serena a pensar que vai sempre acontecer aos outros e que nunca a nós. Portanto, acho que é aquilo que nos faz mais sair à rua atualmente. Não sei se respondi. Sasha, queres dizer alguma coisa sobre o assunto? Sim, posso acrescentar algumas coisas. Pois eu acho que em França, hoje em dia, eu acho que o movimento feminista é muito mais forte. É cada vez maior e cada vez mais forte, mas também é um movimento que é muito antigo, que começou com a Simone de Beauvoir, quando publicou a sua obra, nos anos 50, e também com o movimento de maio 68 em França, com
era como a liberação da sexualidade e pois eu acho que é um longo processo, mas eu acho que agora com o movimento do Me Too e eu acho que há uma maior visibilidade nas redes sociais e também na rua, com também o movimento do 8 de março em França é muito importante. E o ano passado, pois eu estava em Lisboa a fazer a manifestação e eu acho que é cada vez melhor em todos os países da Europa e também no mundo. Não sei se respondi à pergunta, mas. Eu acho que pelo facto do aborto, pelo menos em Portugal, já estar bastante, já não é assim tão polémico quanto isso, apesar de agora termos uns problemaditos no Parlamento. Se calhar, por exemplo, pegando, acho que foi no início deste ano que ainda houve uma mobilização, porque estavam a haver bastantes violações num país da América Latina, não me recordo se era México, algo assim. Portanto, eu acho que acaba por ser mais isso que mobiliza as mulheres e os homens também. A violência, seja assédio, seja violações, violência doméstica, o que seja. Acho que é mais isso que faz as pessoas saírem e mobilizar-se. Obrigada às duas. Dou assim por terminado este momento de discussão e gostava de novamente agradecer em nome do Núcleo a presença de todos e também por terem contribuído para a discussão, mas especialmente gostaria de agradecer à Beatriz e à Sasha por terem aceitado o desafio que lhes propusemos e terem vindo aqui falar. E ainda gostava de informar a todos que aqui estão que vão existir mais conferências ao longo da semana, como podem ver no evento que está criado no Facebook pelo Núcleo e também no Instagram do Núcleo, e podem obter mais informações aí sobre os assuntos que irão ser tratados em cada conferência. Filipa, desculpa só interromper-te um segundinho. Eu não sei, pode ser do vosso interesse é referir que nós estamos a trabalhar com o Núcleo de Sociologia e com o Núcleo de Ciência Política do ISCTE na medida de, no início de dezembro, fazermos uma conferência sobre a importância dos movimentos sociais ao longo da história e isto é uma iniciativa muito boa e que pode ser importante também para o feminismo, porque podemos dar a conhecer também alguns movimentos feministas e outros movimentos também super importantes na nossa sociedade. Portanto, vão vendo as nossas redes sociais, bem como as de Sociologia e as de Ciência Política, e se quiserem, se tiverem interesse, depois poderão participar, tá bom? Obrigado. Obrigada pela presença de todos e um bom resto do dia. Obrigada a eu. Obrigada.